Boa noite, bem-vindos ao nosso estudo do Evangelho de Tomé. Hoje a gente vai continuar a partir do dito 78. Acredito que hoje vai ser mais curtinho e a gente vai ter tempo, então vocês podem comentar, colaborar com as reflexões de vocês. Pronto, a gente parou aqui no dito, qual para esse? 77, né? 77. Jesus está falando sobre o Cristo, que é a luz e que é o todo. E aí hoje a gente começa no dito 78. Eu acho muito curioso como às vezes, eu não sei se vocês têm essa sensação também, às vezes a gente lê e parece algo muito simples, e à medida que a gente vai refletindo sobre o que a gente leu, acaba desenvolvendo, dá para desenvolver muito dentro de trechos tão pequenos, né? Parece uma didática muito interessante que o Evangelho de Tomé traz. Essa imagem é do filme Gladiador, aposto que tem alguns fãs do filme aqui, todo mundo gosta desse filme, da minha geração, pelo menos. E eu trouxe ela para ilustrar justamente a frase que Jesus diz, né? Então, vamos lá. No dito 78 do Evangelho de Tomé, disse Jesus: por que saístes ao campo? Em outra tradução é: por que fostes até o deserto? Para verdes um caniço agitado pelo vento? Caniço é esses matos, né? A gente pode imaginar uns matinhos de trigo balançando no vento. Por que vamos ao campo ver um caniço agitado pelo vento? Ou um homem vestido com roupas macias? Os reis e os grandes vestem roupas macias, e eles não poderão conhecer a verdade. Essa é uma daquelas frases de Jesus bem enigmáticas, né? Eu tentei trazer aqui uma interpretação. Algumas coisas que me saltam ao reler aqui. Jesus está, nas passagens anteriores, ele estava fazendo o quê? Ele estava enfatizando, não sei se... Claro que a gente está lendo uma coleção de ditos organizados, escritos pelo Tomé e depois editados, né? Então a gente não sabe se era a intenção colocar nessa ordem. Mas nas passagens anteriores, Jesus está falando sobre o reino estar em nós, em todas as coisas. Ele está falando sobre Cristo ser a luz e ser o tudo e estar em tudo. E falando dessa potencialidade, dessa possibilidade de nós retornarmos ao reino dos céus a partir do reconhecimento desse reino dentro de nós e em todas as coisas. Percebendo que nós podemos ser a luz e ser o todo, assim como Cristo é a luz e o todo, porque ele é a semente de luz em nós, né? E aí aqui ele parece estar provocando um pouco ainda dentro dessa linha, né? Então, por que vais até o campo? O que está procurando fora? Você tem que procurar dentro, né? Os temas se repetem bastante. Eu às vezes até me sinto um pouco repetitiva, mas eu realmente acho que ele está reforçando mesmo. Então, há um ponto aqui que Jesus está enfatizando aquela necessidade que às vezes a gente tem de buscar fora. E a gente busca fazendo viagens, né? Fazendo, como é que é? Caminho de Santiago, buscando ter uma experiência em algum lugar, visitando um mosteiro. A gente acha que a gente vai encontrar em algum lugar. Então, Jesus está questionando: por que você está indo lá? O que você vai encontrar lá, além de um monte de trigo balançando no vento? Um pouco isso que eu sinto ao ler isso. É claro que é muito bom quando a gente, durante uma viagem, eu gosto muito de viajar, não sei vocês, mas eu gosto muito, mas durante uma viagem, às vezes a gente tem a oportunidade de sair do nosso cotidiano, de sair da nossa rotina comum, da vida, das convivências que a gente está acostumado, e isso pode ajudar a fazer alguma mudança, alguma alteração no nosso estado mental, alguma reflexão que surge, mas não necessariamente, né? É só a facilidade que às vezes a mudança causa. Então, eu mesmo, quando eu fiz uma viagem para a Escócia, eu visitei um mosteiro de um monge do século VI que me atrai muito minha alma. Eu fui até o mosteiro, peguei um barco, fui até a ilha, visitei o mosteiro, e foi muito emocionante. Mas o que eu ia encontrar lá, além de um monte de pedra? O monge do século VI não está mais lá. Aquela comunidade que esteve viva e produzindo textos e meditações lá, não existe mais. Existe um ponto turístico, existem pedras, no máximo inspira a gente, mas a gente não vai encontrar algo fora, se a gente não tiver capacidade de encontrar dentro. Então, assim,
Eu acho muito proveitoso quando a gente pode fazer uma viagem ou buscar em alguém que nos apoia externamente algo que nos dê inspiração interna, mas ter essa consciência de que nós não precisamos sair de casa para encontrar, às vezes, uma experiência espiritual real ou se conectar a uma linhagem de instrutores, né? Ou ter uma vivência do Cristo interior. Não é preciso empreender uma viagem, né? Não é preciso buscar fora. Às vezes o fora só dá aquele estalinho, mas não é necessário, não é mandatório, né? Então, a gente conhece pessoas, às vezes nós mesmos, que fica romantizando, né? Ah, eu vou até a Índia. Quando eu for para a Índia, eu vou aprender com um mestre a meditar lá na Índia. Mas será que a gente não pode aprender aqui em casa, hoje, amanhã, colocando em prática? Será que não tem algum livro que ensina, algum instrutor aqui no Brasil que ajude? A gente romantiza sempre esse buscar fora. E aí Jesus continua falando assim, o que você vai encontrar além de um homem com roupas macias, né? E os reis e os grandes vestem roupas macias, mas esses não conhecerão a verdade. Então, ele também está chamando atenção como a gente, às vezes, é enganado pela aparência do bem. A gente é enganado pela aparência do instrutor. A gente se ilude romantizando, né? A roupa do monge, a roupa do sadhu, a roupa do mestre sufi, às vezes uma roupa diferente, uma língua diferente, e a gente daqui a pouco já está aceitando tudo que aquela pessoa diz. Então, eu acho que é aquele reforço da gente desenvolver esse discernimento de encontrar o mestre dentro de nós e saber que o reino está dentro de nós. E esse reforço de que é preciso aprender a discernir a verdade, porque a verdade não está na aparência, não está na aparência de sabedoria. A gente vive muito tentando parecer ser. E Jesus está sempre buscando esse caminho de ser realmente, de ser autêntico, de mergulhar no si mesmo e ser aquilo que nós realmente somos, né? E não simplesmente ficar parecendo ser, porque ele viveu isso no tempo dele e nós vivemos aqui o tempo todo, né? Exemplos não faltam, eu tenho certeza que vocês podem me trazer vários exemplos aqui. Então, lá na época de Jesus, certamente com aquela opulência lá dos sacerdotes do Templo de Jerusalém, com aquelas vestes especiais e chapéus especiais e turíbulos de ouro e, né, aquela coisa toda, dá toda uma aparência. E aí Jesus ia lá e falava, vós sois túmulos revestidos de ouro que contêm apenas ossos mortos, né? Tem na passagem que a gente viu antes, né? Vocês estão focados em parecer espiritual, em parecer bom, a aparência do bem, o bem platônico que eu estou falando. Parecer justo, mas não ser realmente, mas não praticar a generosidade, a bondade, a caridade. Então, eu acho que essa passagem evoca essas duas coisas. A gente não se iludir buscando fora, não achar que a gente precisa fazer uma empreitada, uma grande viagem, ou achar que a gente depende de ser tutelado por alguém que às vezes é só uma pessoa exótica. Né? Não que não possa haver pessoas que para nós ocidentais pareçam exóticas, mas são almas sábias e pessoas que podem, eu não estou desdenhando de pessoas de outras culturas, mas é porque é muito comum no Ocidente a gente ter pessoas que vêm da Índia, por exemplo, e são materialistas e têm interesses egoístas, mas aí pinta uma coisinha vermelha na testa, põe uma roupinha diferente, raspa a cabeça, deixa uma barba crescer, faz assim, assim, e daqui a pouco está nadando em rios de dinheiro, né? E por quê? Porque essas pessoas só existem porque a gente se predispõe a ouvi-las, ou a aceitá-las como tutores, como mestres. E isso vale para mim também, eu não sou mestre de ninguém aqui, eu estou conversando com vocês um estudo. Né? Então, a gente não se prender à aparência, às roupas das pessoas. Porque Jesus também vai enfatizar muito no Evangelho de Tomé, né? E como a gente viu agora no Hino da Pérola, cuidado com quem veste as roupas desse mundo. Não são essas que são importantes. E aí fica essa questão. Por que vagar pelo mundo? Por que se prender a títulos, a cargos importantes? Não nossos, às vezes do outro, né? Às vezes quantas vezes a gente ouve alguém que fala algo bom, interessante, e a gente passa batido, mas depois outra pessoa que tem um título
fala a mesma coisa, a gente fala, nossa, é mesmo, é verdade. Mas é isso, a gente às vezes dá ouvidos não à verdade que está sendo dita, não ao ensinamento que está sendo passado, mas à aparência que está passando esse ensinamento. Quem que está dizendo? E aí a gente fica naquela, eu sou amigo do grão-mestre tal, fulano é o palestrante presidente de tal lugar, esse aqui, tudo que ele fala é verdade. Será que é verdade? Então Jesus, ele trabalha muito com isso, porque ele foi muito questionador na época dele. Ele bateu de frente com as autoridades eclesiásticas da época dele. E é uma atitude gnóstica buscar dentro e não fora, né? E não depender dos intermediários e perceber que o Cristo está em nós. Então, essa passagem me chama a atenção para isso. Mas também, em uma outra interpretação, também tem aquela questão de por que a gente está buscando uma vida espiritual se afastando do mundo. Eu mesmo sou super fã eu falo isso várias vezes aqui com vocês, eu gosto dessa ideia de se isolar e de vida monástica, me atrai, apesar de eu morar numa cidade, eu gosto, não sou monja nem nada, né? Mas me atrai. Mas isso não quer dizer que é o único caminho, isso não quer dizer que isso é necessário, porque a nossa prática, se a gente percebe a interdependência de todos os seres, se a gente coloca essa caridade, esse amor, essa compaixão em prática, ela não pode ser descolada da vida dos outros, ela não pode ser descolada da sociedade. Né? Se a gente está buscando fazer o bem, não é para o nosso ego, é o bem para toda a humanidade. Então, que a nossa prática possa beneficiar os outros também. Então, Jesus aqui está perguntando, por que você está indo lá? Sair para o campo, vem aqui trabalhar. Às vezes, claro, um instrutor ele precisa de momentos de reclusão, às vezes é preciso um momento que a gente ainda não tem um desenvolvimento espiritual muito grande e a gente está passando por um momento de crise psicológica, de crise na nossa vida, crise interior, que a gente precisa de um pouco de reclusão, de paz, para não se misturar com o mundo, né? Porque os gnósticos também vão fazer isso, eles vão falar, agir no mundo, mas não seja do mundo, né? Não se vista como esses do mundo, não se alimente como os materialistas, os ílicos. Mas também não se isole, porque senão você vai estar cometendo um ato de egoísmo. Então Jesus também está dizendo, por que você está saindo? Está indo buscar quem? Olha aqui para você, para o seu meio, haja aqui no seu meio, né? E essa questão da gente não estar atuando. E a gente atua o tempo todo, né? Mas aí a gente ter consciência do quanto a gente está permitindo que a nossa verdade interior se manifeste, ou se a gente realmente está tentando pôr em prática algo, né? Se a gente tem um ideal e a gente está tentando seguir esse ideal, às vezes sabendo que nós somos falhos e nem sempre o que a gente gostaria de ser, a gente usa aquilo como um norteio, a gente se norteia por aquele ensinamento, e a gente vai, às vezes, tropeçando, sabendo que nós temos nossas limitações. Que é diferente da gente se querer parecer ser alguma coisa, né? Então, a gente vai lá, faz o curso de yoga, é namastê para isso, namastê para aquilo, aí xinga a pessoa que está pedindo ajuda na rua porque está passando fome, desdenha do vizinho, é aquela coisinha básica, né? Eu não vou ficar dando palestrinha aqui para vocês, mas eu acho que isso é muito real. Então, se esse texto do Evangelho de Tomé escrito 2000 anos atrás, ele continua muito prático, ele é muito real. Shakespeare falava muito, né, do teatro da vida humana, que somos todos atores nesse teatro. E aí, o mergulho espiritual, que é essa busca do nosso self, né, da nossa centelha crística, é a gente ter, inclusive, a coragem de saber quem realmente somos, que é diferente, porque às vezes eu já vi isso acontecendo e me preocupa, pegarem um ensinamento gnóstico que diz assim, o ser humano é superior aos arcontes, o ser humano possui uma luz que o demiurgo não possui. E aí a gente se coloca isso para inflar o ego, no sentido de, então quer dizer que eu sou um Deus encarnado, né? Só que aí o que se infla não é a centelha de luz, é o ego, que começa a se achar um deusão poderoso no mundo e vai começar a fazer coisas inadequadas, porque não fez o caminho de busca da sabedoria, de busca da verdade, da caridade, da purificação, da virtude, né? Sem esse caminho de autolapidação, de autopurificação e de despertar de uma intuição mais profunda, esse ensinamento de que há uma centelha de luz em nós e que nós somos o todo e que nós somos a luz e essa luz está em nós e é um poder de luz,
esse ensinamento pode acabar fazendo a gente se achar muito, quando na prática a gente não está seguindo um caminho reto, né? Então tem esse perigo. E aí essa passagem também vai falar das roupas macias, das roupas elegantes, né? Que é, novamente, como as pessoas se mostram. Então, às vezes, nesses locais ditos espiritualistas, escolas de filosofia, centros, etc., as pessoas são criticadas, são um pouco desdenhadas se elas não estão indo com uma roupa mais social, se o palestrante tem que usar terno, né? Tem uma coisa assim. E aí, pelo outro lado, a gente busca, e às vezes tem um monge ali que raspou a cabeça, que tem muito menos prática e menos estudo que... E aí fala qualquer bobagem e todo mundo fala, por quê? Porque a gente se engana o tempo todo com a aparência. Enfim, estou me repetindo, mas eu acho que isso é um ponto importante para a nossa vida prática, para a nossa vida espiritual real, né? Não se enganar com esses... quando você compra passagem de avião e hotel e vai em grupo para fazer um tour espiritual, né? Você faz tem uns grupos assim. Vou fazer com vocês um dia, vamos para a Escócia, todo mundo. Brincando. Mas a gente se engana, né? A gente vai lá e tira foto com a estátua. Às vezes a gente se envolve com coisas totalmente toscas, mas porque de outro país a gente acha que é super espiritualizado, aí beija os pés da pessoa, aí tira foto, foi lá e se acha iluminado. Só que, na verdade, é uma experiência emocional isso. E aí a gente ainda está no nível do psiquismo. O emocional, às vezes, dá essa sensação de euforia, é tipo assistir TED Talk de autoajuda, assim, você se sente super inspirado, você fala, nossa, vou mudar minha vida e tal, mas no dia seguinte, pá, bate a realidade de novo, porque a transformação real, ela precisa acontecer de dentro para fora. A viagem inspira, o TED Talk inspira, mas se não tem substância real aquilo, fica só no emocionalismo. E aí a gente fica meio que dependendo dessa dopamina, sabe? A gente fica sempre buscando isso porque a gente precisa dessa sensação de estar evoluindo. E aí o gnóstico vai dizer, não, você não tem que evoluir nada, você tem que se libertar desse monte de grilhões, tira essas roupas do mundo, tira essa aparência de santo, seja quem você é. E aí os budistas vão falar assim, não fique falando das suas virtudes, declare os seus defeitos, né? Elogie a virtude do outro e saiba os seus defeitos. É uma coisa assim quase... É terapêutico o negócio, né? A terapia dura. Porque a gente gosta de se achar mais brilhoso do que a gente é, né? E aí, quando a gente vai tirando essas roupinhas macias, a gente abre os olhos para os outros e não é mais enganado, mas a gente também tenta não praticar o auto-engano, de achar que a gente é, né? A gente vai percebendo o poder dos arcontes em nós, o quanto que a gente ainda está balançado, o quanto que a gente ainda é egoísta. Tudo bem perceber isso, tem que perceber isso, senão não existe transformação real, né? Então, essas roupas elegantes não significam nada, são jogos do ego. E precisa de um tantinho de coragem para enxergar as pessoas como elas realmente são. E claro que existe toda uma norma social que é esperado das pessoas no mundo. Mas, às vezes, é difícil enxergar, às vezes, como nós somos, como os outros são, e perceber os jogos de poder e não entrar nisso. E quando a gente não entra nisso, a gente vira um outsider. As pessoas têm uma sensação de estranheza, do tipo, por que ele não está bajulando o orientador? Por que ele não está puxando o saco daquele professor popstar? Né? Aí você começa a ser hostilizado. Eu acho que os gnósticos viviam isso. Não puxavam o saco do Papa, eles se recusavam a concordar com aquele bispo poderosão que tinha um chapéuzinho e um manto púrpura dourado com um monte de firulas, né? Eles falavam, você é um ser humano como eu, você está aí dominado pelos arcontes, inclusive mais dominado, porque Jesus vai dizer que os mais dominados são os que mais colocam essa aparência de roupas macias, né? De roupas bonitas. E o oposto também acontece, que a gente se finge de pobrezinho, de coitadinho, de, olha só como eu sou franciscano, eu só ando aqui de bermudão, sandália franciscana, eu sou super franciscano, mas o ego tá lá nas alturas, né? Complicado. Então, eu achei essa passagem, fiz uma digressão muito grande aqui, desculpa, mas eu achei essa passagem muito prática, assim, é muito realista para o que a gente vive. O que vocês acham? Alguém gostaria de acrescentar alguma coisa nessa passagem? Porque eu já vou para a próxima. Vou abrir aqui o chat, que eu acompanho as mensagens ao vivo.
O autor certa vez disse: não importa onde se vá, não saímos de dentro de nós mesmos. Eu passei muito tempo não suportando me habitar. Estou começando a superar isso agora. Tem uma passagem que você me lembrou, que é do mestre budista que o Bruno e a Jane gostam muito, do Shantideva, o Guia para o Modo de Vida do Bodhisattva, que é uma passagem que ele fala assim: não adianta você querer cobrir o mundo com couro, você tem que calçar um sapato, né, para o mundo ficar mais macio para os seus pés, né? A gente tem que calçar os nossos sapatos. E não importa onde a gente vai, a gente sempre vai estar projetando as nossas visões de mundo sobre os outros, as nossas expectativas, as nossas emoções. Então, se a gente não cuidar do que é nosso, não existe despertar ou paz ou felicidade, né? E aí, às vezes a gente descobre que cuidando do si mesmo, a gente consegue aquele estado de calma mental, de paz e de felicidade que se sustenta, às vezes, em situações muito mais simples do que aquela busca desenfreada de sensações para a gente se sentir feliz, se sentir vivo, tem que fazer alguma coisa, tem que comprar alguma coisa, tem que fazer alguma coisa grandiosa, porque a gente está sempre buscando por estímulo, né? E aí os gnósticos vão falar, olha, os ílicos estão muito presos aos sentidos do mundo material, aos cinco sentidos, aos estímulos, mas isso só vai te levar a mais sofrimento, porque não tem fim. Então, a gente encontrar isso em nós, eu acho que é um caminho possível e válido, né? O Rodrigo comentou, os reis e os grandes são os artistas e celebridades e destaques das redes sociais que atraem e desviam da verdade. Em qualquer meio, né? Tem os atores, as celebridades, que às vezes a gente fica acompanhando a vida deles e não vive a nossa própria vida, né? E nas nossas áreas de trabalho, tem o médico que põe lá o jaleco bonitão e faz um vídeo bonitão, mas atende os pacientes em 5 minutos e não ouve a pessoa que está atendendo, né? Então, é isso, né? É o ser celebridade para o outro, mas não ser autêntico e verdadeiro consigo mesmo e com o outro na relação, né? Eu tento fazer isso na minha vida, nem sempre eu consigo, mas eu gostaria muito que a gente tentasse, né, ter relações mais reais com as pessoas, ter menos medo de mostrar os nossos defeitos, né, ser um pouco real, menos perfeito. Como diz o Fernando Pessoa, eu estou farto de semideuses, cadê a gente desse mundo, né? Me lembrou um monge que é nosso amigo Alaia, que ele disse que alguém gostou muito do que ele fala, que ele é fantástico, que ele é maravilhoso, e que aí então vão editar ele, preparar, e ele vai virar uma celebridade. Estou fora. E é interessante, desculpa alongar o papo, mas eu acho que é interessante para nossa conversa aqui, que quando a gente vai ler, por exemplo, para a turma aqui que gosta de Blavatsky, de teosofia, quando a gente vai ler sobre esses Mahatmas, esses instrutores da humanidade, alguns são famosos, mas a maioria está no anonimato. A gente tem, por exemplo, o Dalai Lama, super famoso, mas ele não é o monge mais elevado da própria escola dele, ele não é o chefe da escola dele. Ele tem os tutores dele, ele tem os instrutores dele, ele tem aqueles que estão além dele na prática e que ensinam ele. E esses, eles não são celebridade, eles ficam mais escondidinhos. E isso muda um pouco a nossa perspectiva quando a gente pensa nisso. Que às vezes aquela pessoa que se torna famosa, na verdade, ele é o ponta de lança. Ele é a pessoa que precisa estar ali divulgando, dando a cara, tipo, fazendo o marketing do ensinamento no bom sentido, quando quem está instruindo mesmo e quem detém a profundidade do ensinamento e que sustenta uma tradição espiritual é aquele que só manda um e-mail, às vezes nem aparece com o rosto, né? Às vezes manda uma carta, está ali mais isolado, ninguém nem sabe quem ele é, o que é bom, porque ele não é perturbado, ninguém chega lá para tirar foto, fazer selfie, marcar na foto com arroba do Instagram e dizer, olha, eu conheci o monge fulano de tal. Então, isso muda também a nossa perspectiva da importância que a gente dá ou não para as pessoas, para a gente parar de categorizar as pessoas em quem a gente vai tratar bem e quem a gente não vai tratar bem, baseado no quanto é famoso ou não. E começar a ouvir o que as pessoas realmente são, a verdade delas, o que elas têm para dizer, o ensinamento que elas estão trazendo, né? Acho que isso muda o jeito como a gente se relaciona enquanto humanidade também.
O Jaime comentou aqui, enquanto estamos imaturos espiritualmente, somos guiados pelas forças das aparências. Quanto maior nossa alienação, maior o nosso engano com a força dos sentidos, e mais difícil focar no si mesmo. E a aparência é a grande questão para os gnósticos. Eu estou voltando aos gnósticos porque isso não foge do ensinamento gnóstico, né? O mundo é uma cópia no mito gnóstico, o mundo é um reflexo, ele é uma aparência. Né? Quando a gente vê lá na filosofia oriental maia, Maia não é ilusão, o mundo existe, mas ele é uma aparência, ele existe aparentemente, da forma como a gente se relaciona com ele, como a gente codifica as relações interpessoais, mas a realidade mesmo, ela está além do que a gente enxerga, do que a gente pensa, porque o nosso pensamento ainda é limitado pela força da ignorância. A gente ainda vê separado, a gente não vê interdependente, a gente não vê a união, né? Vou chegar aqui no fim das mensagens. Jaime, quando observamos bem a nós mesmos, vemos que não só não somos o que pensamos ser, mas vemos muita confusão em nós mesmos. Então, temos que ir corrigindo essa bagunça interior. É aquelas frases manjadas, mas que eu acho que quando a gente vive isso, elas se tornam uma realidade, né? Quando a gente se depara com uma dificuldade, ou quando a gente recebe poder, ou quando a gente se coloca numa situação que a gente tem algum controle sobre os outros, por exemplo, a gente descobre os nossos escândalos, as nossas tendências de personalidade contaminada, né? A gente se acha às vezes muito bonzinho, muito paciente, até ser testado. E isso acontece com quem está buscando um caminho espiritual, porque a gente coloca energias muito fortes em movimento. Então, a gente começa a pensar em espiritualidade, a gente começa a querer fazer mudanças nas nossas vidas, e a mente, ela tende a querer se repetir. Então, a gente tende a ir pela inércia, a seguir sempre os mesmos erros e os mesmos apegos, até e tem uma questão cerebral que a gente se retroalimenta nos mesmos tipos de emoções, inclusive negativas. Quando a gente tem na infância e tal uma associação negativa, a gente busca aquela associação negativa, né? Então, a gente fazer um pouco essa mudança começa a movimentar uma energia na nossa psique que nos testa. E aí, no caminho espiritual, que é um pouco mais mais profundo que psicologia, mas envolve uma transformação, né, psicológica, no caminho espiritual, essas energias postas em movimento vão trazer à tona defeitos que a gente nem sabia que tinha. Tem que ser de maneira leve e bem lentamente, sobe para a cabeça de alguns e tira o discernimento de outros. Essas duas coisas juntas faz as bizarrices por aí. Um precisa do poder e o outro precisa ser comandado, né? Um quer o elogio e o outro quer não ter que pensar por si mesmo. E assim a gente vai, né? E nenhum de nós está isento disso em algum momento, né? Às vezes a gente se acha muito esperto, tipo, até parece que eu vou cair numa seita, né? Tem aquelas seitas malucas, né? Seitas, né, que comete aí suicídio coletivo, tem pessoal barra pesada, mas tem outras que às vezes vai seduzindo, e aí a gente, por essa sensação, por essa carência interior, essa carência emocional que a gente vive, essa necessidade de pertencer a um grupo, de se sentir parte de algo, porque a gente se sente muito sozinho, a gente vai indo. E às vezes a gente cai em umas furadas da vida que fica anos ali. Porque não é intelectual você cair numa seita. Uma vez eu vi uma pessoa dizendo isso. Não é um processo intelectual, você pode ser muito inteligente, mas é um processo emocional que te prende. E por isso que é tão importante a gente estar atento sobre a nossa prática emocional, onde está o nosso ponto fraco, qual é a nossa virtude, o que a gente precisa desenvolver como virtude, que vício que a gente tem que estar atento. E os gnósticos vão falar disso, de como os arcontes nos enganam, como eles nos dão presentes, como eles nos dão ouro falso, como eles são lobos vestidos de cordeiro, e eles vão cativando nesse Éden, e a gente vai ficando preso e preso. Então, o gnóstico, ele se liberta, é uma busca por libertação dessa caverna, que a gente está preso, amarrado, acorrentado por esse demiurgo, por esses arcontes, mas essa libertação, ela acontece a partir desse poder interior que está em nós, dessa luz do Cristo em nós, que desperta a sabedoria, desperta a intuição, e a gente fala, não mais, chega disso. E aí acontece uma mudança real na nossa vida, e a gente é capaz de fazer mudanças no nosso mundo também. Vamos para o próximo, que ainda dá tempo de mais um hoje.